It, Bem-vindo a Daryl finalmente lançou e que episódio espetacular, cara. Pra quem tá voando, é uma série meio que um spin-off ou uma expansão, né, da franquia It, a coisa. Teve o primeiro filme em 2017, capítulo 1, capítulo 2 foi em 2019 e agora tá expandindo esse universo. Então essa primeira temporada de It vai ter 8 capítulos, onde se passa nos anos 60, ou seja, se passa antes do primeiro filme. Tudo indica que vai ter também a segunda e terceira temporada, né, que vai passar nos anos 30 e depois em 1908, ou seja, é uma série que vai decrescendo. E hoje eu vou comentar o primeiro capítulo de It, Bem-vindo a Daryl. Agora vocês sabem o motivo que Pennywise tem um olho pra frente e o outro olho pro lado? Ai, que susto. Pois é, esse olho que tá pro lado é observando as pessoas que não deixam like nesse vídeo, porque se não deixar like nesse vídeo, meu amigo, Pennywise vai aparecer pra você e ó... Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, vídeo toda semana, irmão. E essa série de It, que eu amo essa franquia, eu vou cobrir toda semana, tá? Galera, a cena inicial dessa série, minha nossa senhora, foda. Cinema. Porque a cena inicial a gente não dá nada por ela, acho que não vai acontecer lá grandes coisas, mas quando a gente vê, acontece muita coisa, e muita coisa bizarra, tá? E logo nessa cena me pegou já de cara, eu já fiquei vidradaço na série, tá? Porque essa primeira cena inicial, como eu falei, é bizarro, depois fica mais bizarro, até ficar super bizarro. Ah, mas não achei nada demais a primeira cena inicial. Ok, você pode até ter sua opinião, mas eu acho impossível você terminar esse primeiro episódio e não querer continuar. Porque acaba de uma maneira que, tipo, porra, tiveram coragem, viu? Tiveram culhão. Um culhão que não tiveram lá no primeiro capítulo, né? Porque lá as crianças ficam intactas. Aqui, meu irmão, ó. Então tem uma abertura muito foda e um encerramento mais foda ainda. E eu vou comentar sobre isso, tá? Tudo começa com um molequinho assistindo um filme, né? Eu não vou lembrar o nome dele, então vou chamar de Garoto Número 1. O Garoto Número 1 tá ali assistindo o filme no cinema, sendo que ele é de menor. O Lanterninha vê isso, bota ele pra correr e ele, pra fugir disso, pede carona, né, pra uma família que tava passando lá. E a família aparentemente é normal, né? É de boa, né? Tem 2 filhos também ali. Então eles são super educados, acolhedores e se preocupa até com o moleque número 1, tá? Quando ele entra, começa as bizarrices, né? Primeiro que tem um filho que fica soletrando. Ele acha que tá em Luciano Huck, fica falando um monte de palavra. Uma das palavras é L-I-K-E, like. Deixa o like, tá? Enquanto a menina fica enfiando o dedo numa comida, um fígado, sei lá o que porcaria aquela, e colocando o dedo pro moleque cheirar. Então as coisas vão ficando bizarras, o moleque começa a ficar incomodado e quer sair dali. Os pais começam a ignorar, né, o garoto número 1. Sei que o garoto número 1 dá um socão na barriga da mulher, e ela tava grávida, e essa mulher tem um parto ali. E o parto é bizarro, mano. Começa a abrir um buracão lá e sai tipo um bebê demônio com asa. Esse bebê demônio com asa mata o moleque e valeu, mano. O moleque, no caso, o garoto número 1, né? E se reparar bem, esse moleque que fica achando que vai pro Luciano Huck, né, que fica soletrando as palavras, ele parece muito com o Pennywise, tá? O ator em si. Se não for filho dele, é um CGI aí muito bem feito, mas que parece com o ator que faz Pennywise, parece. E assim, eu gosto muito do elenco, né, das crianças do primeiro filme. Eles têm muita química. E aqui, não tava me pegando essas crianças, né, porque eu gosto muito de lá e eu ficava comparando. Mas quando eu percebi, eu já estava gostando dessas crianças, da química entre elas. A diferença é que aquelas crianças do filme já eram amigas, né? Apesar de chegar um ou outro depois na trupe. Aqui não, aqui eles estão começando a amizade. É uma forma diferente de abordar, mas muito interessante, certo? Então, como eu falei, quando eu percebi, eu já estava gostando da interação do garoto número 2 e o garoto número 3, né? É assim que eu vou chamar eles, junto com Lily. Por outro lado, o elenco que forma os adultos, que coisa chata, mano. Muito chato. Tão chato que eu comecei a mexer no celular e nem prestei atenção da premissa dos caras lá. Pelo trailer, né, provavelmente eles vão tentar desvendar esses mistérios e tudo, e eu acho que vai começar a ficar interessante, mas aqui, nesse primeiro episódio, é uma bela de uma barriga. Aqueles barrigão mesmo. Chato pra boné, cara. Muito chato essa parte, mas compensa muito com a parte aí das crianças.
Então a gente descobre que o garoto número 1, que pegou carona e sumiu, é amigo do garoto número 2 e 3, e também dessa Lily. Sendo que Lily parece que é a única que fica realmente preocupada com ele, enquanto os outros garotos não ficam tão preocupados. Então as cenas que se propõem a ter terror com essas crianças e suspense, me pegou demais, muito bem executada aqui. Porque primeiro, Lily, ela consegue escutar a voz do garoto número 1, né, que morreu, pelos canos, e ela fica super assustada, tenta contar isso pro garoto número 2 e 3, e eles não dão bola. Sendo que na mesma noite, o garoto número 2, ele vê o abajur dele cheio de pele. Por que disso? Porque o pai dele ficou falando umas histórias para ele, né, que tinha pele no abajur, que não vem ao caso, e ele ficou com medo disso. E a gente sabe que o Pennywise ataca através do medo. Então ali realmente eu tive um susto com o moleque, porque quando aparece a pele no abajur, eu não esperava, tá? Então essas cenas de suspense é muito bem construída aqui nesse primeiro episódio. Então depois que o garoto número 2 teve essa visão aí, né, do abajur da pele, ele começa a acreditar no que Lily estava dizendo, né, que o menino, o garoto número 1, estava vivo, né, porque ele escutou pelos canos. Então eles se reúnem ali, né, e vão para o cinema, que foi o último lugar, né, que ele foi visto. E como eu disse, eu não estava comprando muito a amizade deles e a química deles, mas quando eu estava começando a gostar realmente, geral morre, mano. Geral morre. Eu fiquei realmente sem acreditar. Caraca, mataram os moleques tudinho, cara. Não tiveram pena aqui, não tiveram. Porque antes de acontecer essa chacina aqui no cinema, eles começam a assistir um filme, né, que o garoto número 1 tinha assistido, e o garoto número 1 aparece no próprio filme. Eles ficam tudo sem entender como é que ele está no próprio filme. E o garoto número 1 começa a se comunicar através do filme com eles, dizendo que eles eram os culpados, né, dele ter sumido. Então toda essa construção é muito irada mesmo. Então depois disso eles se aproximam na tela e sai um bebê demônio, né, com asas, que apareceu no início desse episódio. E esse bebê com asas pega um dos garotos e fica balançando e joga na janela. Quando vê, meu amigo, só sangue. Caraca, mataram o boy, mano. E nesse cinema, a irmãzinha do garoto número 3 estava lá também, junto com eles, né? Lily tenta pegar até na mão dela, eu até achava que teria salvado. Quando ela sai do cinema, Lily só tá a mão da menina aqui, ela segurando, tá ligado? Mataram geral. O garoto número 2, garoto número 3 e a irmã do garoto número 3. Só saiu Lily, né, e a menina lá do cinema, que eles fizeram amizade também para descobrir essas coisas. E assim, eu fiquei meio chateado porque eu tava começando a gostar do pessoal, mas em contrapartida, eu achei foda porque quebrou minha expectativa. Eu não esperava de jeito algum que essa galera ia morrer. E se morresse no primeiro episódio, jamais eu iria imaginar isso. Mas e vocês gostaram desse primeiro episódio? Ficaram empolgados pro segundo? Eu fiquei empolgado demais. Já tava querendo assistir essa série, mas depois desse primeiro episódio, nossa, eu quero já o próximo domingo pra assistir o restante. E olha que eu nem gosto de domingo, tá? E já tô esperando o próximo domingo. Mas diga a opinião de vocês, eu quero saber se vocês gostaram, se não gostaram. Eu quero saber se a opinião de vocês é igual a minha ou se diverge. Vamos discutir sobre isso, cara. E eu trarei mais vídeos nesse canal, né, dos próximos episódios. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Valeu, falou e até o próximo vídeo.